Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 1. Êxodo 14, versículo 1. Por favor, não converse, não durma, não se distraia, porque eu tenho certeza que Deus vai usar a nossa boca para falar com você hoje. Êxodo capítulo 14, versículo 1. Quem já achou, levante aí a sua Bíblia. Quem for chegando, procure sentar rapidamente. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco, que a Tua palavra possa entrar em nós e fortalecer a nossa fé, e abrir a nossa visão, e nos dar direção. Diga: meu Deus, fala comigo, através desta palavra. Amém. A Bíblia diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Eu vou continuar no versículo 5, mas olhe para mim, por favor. O Senhor falou com Moisés. Diga: Deus fala. E nós temos que ter o quê? Ouvidos para ouvir. Deus fala com quem tem ouvidos para Ele, com quem é dele, com quem quer obedecê-lo. Deus não fala com qualquer um. Deus não vai perder tempo. Deus vai falar com quem tem ouvidos para ouvi-lo. E Ele falou com Moisés: Moisés, volte e se acampe em Piairote. O que significa isso? Piairote significa beco sem saída. E Deus mandou eles voltarem. Peraí, bispo, Deus mandou eles voltarem para Piairote? Sim. Não tenha medo de voltar. Às vezes Deus permite nós voltarmos, nós perdermos, nós nos abaixarmos para dar saltos mais altos. Às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para fazer coisas grandes. Então Deus pediu para que eles voltassem. Aí você fala assim: bispo, mas não tem sentido. Quem disse para você que as coisas de Deus sempre fazem sentido para nós? Às vezes não faz sentido para nós, mas faz sentido para Ele. Eu disse semana passada que eu não tenho respostas para tudo, e nem tudo eu entendo, mas eu aceito e confio, e Deus faz o que Ele quer. Amém? Às vezes Deus permite você recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo porque você voltou a estaca zero. Não tenha medo porque você tomou um golpe de alguém, ou alguém saiu da sua vida deixando prejuízos. Fique despreocupado. Às vezes Deus tira a pessoa da nossa vida, nos dando prejuízo, para nós aprendermos com quem vamos nos relacionar, e Deus nos recompensa muito mais lá na frente. Não fique preocupado com as pessoas que Deus tira dos seus caminhos. Tem pessoas que o próprio Deus faz isso. Agora, Ele levou para um lugar muito difícil, e Ele disse assim: ó, vocês vão ficar aí, porque Faraó vai perseguir vocês, eu vou endurecer o coração de Faraó, mas eu vou ser glorificado nisso tudo. Em outras palavras, fique tranquilo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Diga: Deus sabe o que Ele permite na minha vida. Amém? Agora vamos continuar. Até aí vocês entenderam? Versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro
e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Olha para mim, por favor, eu vou continuar lendo, mas vamos tirar lições daqui. Faraó endureceu o coração, pegou o carro dele, pegou mais 600 carros do seu exército e foi atrás do povo de Israel. O povo de Israel não tinha exército, o povo de Israel não tinha carros, mas o povo de Israel tinha Deus. Você pode não ter carro, você pode não ter aparência, você pode não ter estudos, você pode não ter dinheiro, você pode não ter nada, mas se você tem Deus, você tem tudo e você vence. O povo não tinha exército naquela época, nem tinha carros, mas tinha Deus. Diga, eu tenho Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. Se você não tem Deus, você não tem nada. Eu não sei quem te persegue, eu não sei o tamanho da sua luta, mas eu quero te ensinar algumas coisas aqui. Versículo 9, Êxodo 14, 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E o quê? E temeram, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. Olha para mim, por favor. Quando o povo de Israel estava naquele lugar que Deus pediu para eles estarem, aonde Deus ia fazer o milagre, porque Deus faz milagre onde Ele quer. Deus trabalha do jeito dele. O que Deus queria fazer era ali. Deus já tinha mandado 10 pragas. Deus não acabou de uma vez. Tem problemas que Deus soluciona de uma vez. Tem coisa na nossa vida que Deus vai fazendo passo a passo. E veio uma praga, e veio 2 pragas, e veio 3 pragas, veio 10 pragas. E o povo foi livre. Só que Deus endureceu o coração deles e falaram: vem cá, por que nós deixamos eles ir embora? Vamos atrás deles. Pegou o seu exército e foi se aproximando do povo de Israel. Quando o povo de Israel olhou, o medo veio. Enquanto eles não tinham visto, não tinha medo, mas quando olhou, o medo veio. Cuidado para onde você está olhando, porque se você ficar olhando só para os seus problemas, para a sua situação, para as suas dívidas, se você ficar olhando só para a sua situação, você também vai ficar com medo. Você não precisa ter medo, porque o seu Deus é grande. Diga, meu Deus é grande. Agora, olha que interessante o que aconteceu. Parei aonde? Versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que vamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde? No deserto. Olha para mim, por favor, eu vou continuar no 13. Esse é um tipo de pessoa que na dificuldade ela murmura. Quando eles viram o exército de Faraó chegando e o mar na frente deles, eles começaram a murmurar. Foram até Moisés. Já viu aquela pessoa que fica murmurando: poxa, eu faço isso, não adianta, eu faço aquilo, não adianta, pô, Deus não mudou minha vida ainda. Nós queremos as coisas no nosso tempo, nós queremos as coisas do nosso jeito, nós temos dificuldade para esperar. E eu falei semana passada que a coisa mais difícil na fé é esperar. Eu repito isso aqui, e é difícil esperar. Quando eles viram aquela situação, eles procuraram Moisés, começaram a falar besteira, nem imaginava do que Deus ia fazer. Você fala besteira porque você não sabe o que Deus tem para fazer na sua vida. E quando você fala besteira, você desagrada a Deus,
porque Deus não gosta de ficar ouvindo suas besteiras. Deus quer que você confie nele. Deus não quer que você fique murmurando, se queixando, porque Deus não é cego. Ele sabe que horas são agora, a luta que você faz para poder chegar aqui. Ele tem visto a sua perseverança, Ele tem ouvido as suas orações, e Ele vai honrar na hora certa. Você não tem que ficar murmurando. Deus não trabalha com murmurador, Deus não gosta. Você não gosta que ninguém duvide da sua palavra, Deus não gosta que ninguém duvide da palavra dele. Amém? Eles falaram: ô Moisés, por quê? Porque você não deixou nós morrermos no deserto? Não deixou nós morrermos no Egito? Lá estava melhor, a gente ficava servindo os egípcios. Agora você nos trouxe para cá para nós morrermos aqui no deserto. Deserto não é lugar de morrer. Quem morre no deserto é murmurador. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de ensinamento de Deus. Deserto é lugar de nós vencermos o diabo, como Jesus venceu no deserto. Amém? Deserto não é lugar de murmuração. Deserto faz parte do processo de Deus na nossa vida. Agora, olha o que Moisés disse para eles, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha para mim. Moisés disse assim, ó: caladinho, cala a boquinha, você não sabe o que estão falando. Vocês vão ver o livramento que Deus vai dar nesse lugar, porque foi Deus que permitiu nós estarmos aqui. Nós estamos obedecendo a um Deus, Ele vai honrar. Olha a palavra de Moisés: não tenha medo não, fica quieto, deixa o Espírito de Deus agir, deixa Deus agir. Agora vamos continuar. Então disse o Senhor, versículo 15, a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em quê? Em seco. Olha para mim, por favor. Olha o que Deus diz para Moisés: Moisés, por que você está clamando? Você não sabe que agora não é hora de clamar, agora é hora de agir. Procure ver o que você pode fazer. Procure ver o que está no seu alcance, porque de repente você não tem discernimento e você ora na hora de agir e age na hora de orar. Não deixe de orar, mas procure fazer tudo o que está ao seu alcance. O que está ao seu alcance, não fique esperando Deus fazer. Faça, arregace a manga, vá para a luta, acorde cedo, vá para a guerra, faça a sua parte, porque isso Deus não vai fazer nem por mim nem por você. Aí Deus diz: por que está clamando, Moisés? Eu te dei autoridade. A autoridade que Deus te deu para você usar, porque se você não usa, o diabo vê que você não usa, ele usa a autoridade dele contra você. É guerra, ou você amarra o diabo te amarra, ou você vence o mal te vence, ou você ataca o diabo, ele te ataca. E Deus falou: Moisés, levanta o cajado, estende a mão, eu vou abrir uma passarela para vocês desfilarem, eu vou abrir um caminho, vocês vão passar em terra seca, vocês vão passar. Agora, olha o que ele disse aqui, ó. Parei no versículo 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Olha para mim, por favor, escute isso, porque isso pode te abençoar. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui para mim, preste atenção. Deus disse assim, ó: eu vou abrir o mar, vocês vão passar, mas eles não. Eu tenho um compromisso com vocês, vocês passam, mas eles se afogam. O que isso quer dizer? Quando você é da fé, onde os outros não vencem, você vence. O que os outros não conseguem, você consegue. A situação que os outros não mudam, você muda. Aquilo que para os outros é impossível, para você é possível. Aquilo que derrota os outros não te derrota, porque Deus está com você. Ele falou: com vocês sim, mas eles vão vir atrás de vocês, vão se dar mal. Aonde eles vão se dar mal, vocês vão se dar bem. Aonde tem gente se dando mal, você vai se dar bem. Na profissão que tem gente se dando mal, você vai se dar bem. No lugar que você trabalha, onde muita gente está se queixando, você vai comemorar vitórias.
É isso que Deus está dizendo. Agora, olha que coisa bacana aqui agora. Isso aqui eu me alegro. Parei no versículo 19, não é isso? Lê alto aí. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs o quê? Atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Olha que coisa interessante, ó. O anjo estava na frente deles e uma coluna. Quando Deus viu que o exército vinha atrás, o anjo passou para trás e a coluna foi para trás. E o exército de Faraó, que queria pegar o povo de Deus, que queria pegar os judeus, que queria pegar o povo de Israel, não conseguia. Não fique preocupado com quem faz mal para você. O concorrente que te deseja mal, alguém que te persegue, não fique preocupado não, porque o teu Deus te guarda por trás e por diante, e sobre sua vida tem a mão dele. Não fique preocupado com quem arma para você, com quem quer o seu mal. Não importa quem quer o seu mal, quem quer te derrubar, quem quer te destruir, quem te ameaça. Pode até chegar perto, mas não toca em você. Não toca, cai do teu lado, cai à tua direita, mas Deus te protege, porque o Senhor não dorme. O guarda de Israel que nos protege. Amém? Você não tem que ter medo. Todas as vezes que Israel se deu mal por causa deles. O problema nunca foi os inimigos, o problema são eles que erram com Deus e sofrem as consequências. Mas nunca teve um inimigo à altura do Deus de Israel. Todos que se levantaram caíram, sabe por quê? Porque Deus é fiel. Não tenha medo quando você vê ameaças se aproximando, quando você vê situações chegando perto de te destruir, porque não vai conseguir. Diga, não vai conseguir. O anjo foi para trás, a nuvem foi para trás. Para eles ficou tudo escuro, mas para o povo de Israel ficou tudo claro. Para eles uma confusão, porque nós não estamos conseguindo alcançar eles, era Deus. Mas para o povo de Israel, Deus iluminava e eles enxergavam tudo. Que em nome de Jesus, Deus confunda quem te persegue, mas que para você Ele ilumine e fique bem clara a vontade dEle para a sua vida. Mas Ele diz assim, ó, falta só 200 versículos. Você não gosta de ler a Bíblia não, é? Você quer ficar forte o que? Assim, lendo jornal? Lendo revistinha? Você quer ficar forte é com a Bíblia, com a palavra de Deus. Parei aonde? 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios aonde? No meio do mar, porque as águas
cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e nenhum deles ficou. Olha para mim, por favor, olha para mim. Quando Moisés estendeu a mão, quando Moisés usou a autoridade, o mar se abriu. O impossível aconteceu. Bispo, não tinha saída, não tinha saída. Quando não tem saída, Deus arruma uma. Quando não tem jeito, Deus arruma um jeito. Nós cremos num Deus que tem saída para tudo. Você pode estar aqui em Pierote, você pode estar aqui sem saída humanamente falando. Quando Deus entra em ação, Ele arruma uma saída. Diga, Deus vai arrumar uma saída para mim. Você pode estar encalacrado em dívidas, você pode estar no fundo do poço, você pode estar cheio de problemas. Deus tem saída para você. Ele tem saída. Quando Moisés estendeu a mão, começou a vir um vento, e o mar abriu. Olha a alegria da mãe de Moisés, da irmã de Moisés, Miriam. Olha a alegria do povo. É essa alegria que seu filho vai ter, que sua família vai ter. Quando ele chegou pela manhã, ele estendeu a mão, as águas voltaram, Deus quebrou os carros de Faraó, e todo o exército que Deus disse que nunca mais eles iam ver, morreu afogado. Estava tudo morto. Deus vai te ajudar a matar esse leão, tá? Deus vai te ajudar a ver essa dívida morta, paga. Deus vai te ajudar a ver os problemas que hoje estão te afrontando, estão te perseguindo. Deus vai fazer esses problemas serem vencidos. Estava tudo morto, porque Deus deu a vitória. Nunca tinha acontecido aquilo, mas ele creu, ele obedeceu. Deus enviou eles a Pierote, aquela situação, para fazer algo sobrenatural. Você sabe quando os resultados que você está tendo vêm de Deus, e você também sabe quando vem da força do seu braço. Você sabe quando acontecem coisas sobrenaturais na sua vida, quando até você se espanta, que você fala, não estava esperando isso, mas foi Deus. Você sabe como é que Deus abriu o mar vermelho? Lembra que eu falei para vocês uma vez? A Bíblia fala que Deus abriu o mar vermelho no resfolgar das suas narinas. Faz assim, até assim, narizinho, ó. Se Deus soprasse, ia parar aqui em São Paulo o mar vermelho, porque Deus é grande. Diga, Deus é grande. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas veio um vento e abriu. Vai vir vento, vai vir um poder de Deus. Não sei o que vai vir, mas que vai abrir o que está fechado, vai. Mas olha o que diz aqui para terminar. Eu gosto de ler o capítulo todo, tá? Parei no 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos aonde? Na praia do mar. Você vai ver esse leão morto, esse zoológico morto. Você vai ver esses problemas mortos, vencidos. E viu Israel a grande mão de quem? Do Senhor, mostrando aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor em quem? E em Moisés, seu servo. Olha para mim, por favor. Aquilo que aconteceu fortaleceu o povo. Aquilo que aconteceu abençoou o povo. Aquilo que aconteceu ficou bem claro. Deus foi glorificado com a derrota de Faraó, mas com o livramento que ele deu para o povo. E o povo viu a poderosa mão de Deus. Fique em pé e diga, eu vou ver a poderosa mão de Deus. Eu vou ver a grande mão de Deus na minha vida. Eu não sei de onde vai vir. Pode vir os sacerdotes. Eu não sei como Deus vai trabalhar. Eu não sei quem Ele vai usar. Eu não sei qual é a primeira porta que Ele vai abrir. Mas Ele abriu o mar e o povo passou. Você vai passar por essa situação. Você vai vencer esse problema. Não fica com medo não. Não é hora de você ter medo não. É hora de você confiar. Esse Deus aqui, continua vivo. Gênesis 26, versículo 1. Levante aí sua Bíblia. Aberta em Gênesis 26, 1. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus,
Fala agora. Todos se calam para te ouvir. Dá ouvidos espirituais e entendimento bem aberto, para que essas pessoas compreendam o que elas vão ouvir. Usa a minha boca agora, a minha mente, mas fala com esse povo e os abençoe, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta em Gênesis 26, versículo 1. Olha bem para mim e entenda uma coisa. O seu plano, o seu projeto de vida pode ser maravilhoso, mas não se compara com os planos de Deus. O homem faz planos, e não são poucos planos que os homens fazem, mas os planos dos homens podem ser frustrados, interrompidos. Uma chuva pode estragar um plano seu. Quantas pessoas estavam para fazer uma viagem e uma doença, uma dor impediu aquela viagem. Quantas pessoas, uma ventania estragou o plano dela. Alguma coisa aconteceu e teve que se adiar aquele plano ou abrir mão daquele plano. Os homens fazem planos. Você tem planos, você tem projetos. A Bíblia ensina nós a apresentarmos a Deus para que Ele ilumine e venha dar certo. Mas hoje eu quero falar sobre um plano superior, um plano acima do nosso plano. No livro de Jó 42, versículo 2, na versão atualizada, eu vou colocar no telão para você ler comigo. Diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Olha para mim, por favor. O plano de Deus é diferente do nosso. O plano de Deus, nenhum espírito maligno, nenhuma inveja, nenhuma perseguição, nada pode impedir, nenhum homem pode impedir o plano de Deus. Ele não pode ser frustrado. Agora, muitas pessoas vêm para a igreja e elas não entendem a grandeza do plano de Deus, e elas começam a lutar só para suprir as suas necessidades. E quando elas se deparam com algumas dificuldades, elas desanimam, elas se entregam, porque elas não conseguem entender que Deus tem um plano muito grande e quer incluir ela. Quando você começa a viver os planos de Deus, é diferente. O que aconteceu com Isaac? Isaac era filho de Abraão, um homem que viveu pela fé. Quando você crê nos planos de Deus, nas promessas de Deus, você vive pela fé, na dependência dele. Abraão é nosso pai na fé, porque ele creu nos planos de Deus. A única vez que ele saiu dos planos, sem consultar Deus, ele desceu para o Egito, ele só arrumou problema para ele. O filho dele, Isaac, estava numa cidade onde veio a fome. No capítulo 26, no versículo 1, diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão fez o quê?
obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6, lê alto. Assim habitou Isaque em Gerar. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora. Estava tudo certo, estava tudo planejado para Isaque ir para o Egito. Na cabeça dele é o seguinte: vai ser melhor para mim. A terra está seca, a fome está reinando. Eu vou descer para o Egito, lá vai ser mais fácil para mim, lá vai ser melhor para mim. E aparece Deus, dizendo: Isaque, seu pai me ouviu. Não desça para o Egito. Eu vou te abençoar nessa terra seca. Eu vou te abençoar nesse lugar que todo mundo está fugindo. Eu vou te abençoar nesse lugar improvável, mas você vai crescer aqui. E Isaque ficou naquela terra. Naquela terra ele foi perseguido. Naquela terra ele cavava um poço, tampava o poço, ele abria outro poço e tinha água de novo. Naquela terra quiseram o mal dele, mas Deus honrou ele. E naquela terra ele colheu a 30, a 60 e a 100 por um. Aprenda uma coisa: quando você crê no plano de Deus, Ele permite que você passe por situações difíceis, que às vezes sai do seu controle, e você vê a coisa desmoronando, e você pensa: estou perdido, não está valendo a pena eu orar, eu buscar Deus. Não, não, continua tudo dentro do plano dele. Ele permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse para a fornalha, mas não permitiu que o fogo queimasse eles. Ele permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões, mas não permitiu que os leões devorassem ele. Ele permite coisas, mas ele protege. Eu não sei o que Deus está permitindo na sua vida, mas quando você crê no plano, você não para, porque você crê que no final vai dar tudo certo. O plano de Deus é algo tão forte, que mesmo as pessoas zombando de você, você continua firme na sua fé. Você lembra de um homem chamado Noé? Deus tinha um plano, e ele creu no plano de Deus e obedeceu a Deus. No final foi salvo ele e foi salva a família dele, mas ele foi chamado de velho maluco. Ele foi chamado de louco. Ele foi zombado, fizeram chacota, como fazem com você. Você ouve: vai lá dar dinheiro ao bispo Macedo, vai lá enriquecer os pastores, vai lá ajudar os ladrões. Você ouve isso. Mas aprenda uma coisa, por favor: quando você crê nos planos, no final você vence, e essas pessoas chegam à conclusão que você estava certo e elas estavam erradas. Não sei se está dando para você entender. Quando você crê no plano, você não morre sem que o plano seja concretizado. Por isso que tem gente aqui que quase morreu, mas Deus não permitiu que morresse, porque Deus ainda tem um plano na sua vida. Você pode até ter chegado perto de ter morrido, matar as crianças na época de Moisés, mas Deus tinha um plano de usar Moisés para libertar o povo de Israel, e não mataram Moisés. A mãe dele colocou ele aonde? Num cesto, no rio Nilo, num rio que é cheio de crocodilos, mas fazia parte do plano, e Deus guardou. E a criança chegou até a filha de Faraó, que assumiu ele. Fazia parte do plano. Você não entende como Deus trabalha. Às vezes você tem decepções com pessoas, e Deus permite no processo até esse plano se concretizar. Deus permite você ter decepções com pessoas, para você deixar de depender e de confiar demais nessas pessoas, de esperar demais nessas pessoas. Então Deus permite que você seja frustrado com o homem, para você continuar dependendo e levando fé só em Deus e não no homem. De repente você está triste,
porque você foi decepcionado, passado para trás, uma sociedade que deu errado, e você está reclamando de uma coisa que Deus está te livrando. Quando você crê nos planos, pode se levantar o que for contra você. Quando Jesus veio ao mundo, mataram todas as crianças, mas não tocaram nele, porque fazia parte do plano de Deus que ele morresse na cruz. Só tocaram nele na hora que Deus quis, para que se cumprisse o quê? O plano da salvação. Às vezes, no processo da sua vida, do plano de Deus na sua vida, você perde. Mas você perde algo para Deus te dar algo melhor. Jó perdeu, mas era o plano de Deus mostrar a história de Jó, mostrar quem faz o ser humano sofrer, que é o mal. Mas o mal não conseguiu fazer o que ele queria, porque Deus não deixou. Mas tudo que o mal tirou, Deus deu em dobro. Então quando você crê no plano de Deus, você pode perder um carro, Deus te dá um melhor. Você pode perder um emprego, Deus abre uma porta melhor. Você pode perder um bem, mas Deus te dá melhor, porque Deus sempre tem o melhor para dar. O plano de Deus não é pequeno. A situação que você está enfrentando não é nada diante do que Deus vai fazer na sua vida, se você crê no plano. Você está entendendo? O diabo fica desesperado, o diabo fica louco. Sabe por quê? Porque quanto mais ele tenta desanimar quem crê no plano, mais animada a pessoa fica. Quanto mais o mal tenta destruir, se levantar, humilhar, mais forte a pessoa fica, porque ela crê no plano de Deus. E essas palavras que nós lemos em Jó 42:2, na versão atualizada, foi de um homem que no final da vida disse assim, ó: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os meus podem, mas o do Senhor não. Isso são palavras de um homem que perdeu tudo, mas Deus deu tudo de volta, e deu dobrado. Amém? Quando você crê no plano de Deus, você pode passar pelo que for, porque você sabe que faz parte desse plano. Você esperava daqui, não veio. Vai vir de onde, bispo? Deus proverá. Deus proverá. Crer no plano não é para qualquer um. A única coisa que faz você não desfrutar do plano de Deus é quando você retrocede. É quando você começa a duvidar. Será que Deus tem palavra? Você gosta que alguém duvide da sua palavra? Será que Deus tem palavra? Não, Deus não só tem palavras, Deus é a palavra. E Deus quer que você creia no plano dele, no caráter dele, ainda que esteja tudo desabando. Se ele vê você confiando no plano dele, ele te honra, ele te abençoa. Você sabe por que a Igreja Universal vence no mundo inteiro? Você sabe por que já se levantou tudo contra nós e não destrói a igreja? Porque ela não é de um homem, era um plano de Deus. Um homem não tinha condições de fazer isso, mas um Deus vivo através de um homem consegue. Então você viu se levantar várias coisas, parecia até em certos momentos que iriam acabar com a igreja, mas fazia parte do plano de Deus, e as portas do inferno não podem prevalecer. Lute se você está com sono, lute para ficar acordado, porque você está ouvindo essa mensagem, também é plano de Deus. Você está aqui porque, não é porque você quis, porque tem gente que dizia que nunca ia vir aqui, tem gente que dizia que aqui era a casa da moeda, que aqui só tinha ladrão, que aqui não entrava nem morto, mas Deus te trouxe aqui, porque faz parte do plano dele para te abençoar. As pessoas que dão testemunhos, elas passaram por muitas coisas, e tudo que você está passando faz parte do plano de Deus para você dar testemunho.
Você não tem que entender o plano, você tem que crer no plano. Quando você crê no plano, você consegue pegar as coisas ruins que aconteceram na sua vida e usar para o bem, e não murmurar e falar: Deus sabe o que faz. Se Ele está permitindo, vai ser feita a vontade dEle. E você continua seguindo em frente, e daqui a pouco o plano começa a se concretizar, porque a obra que Deus começa, Ele termina. O mal não quer que você creia nos planos de Deus. Ele não quer isso. Ele não quer que você tenha a sua fé aqui, ó, na palavra. Ele quer que você seja emotivo. Ele quer que você viva de circunstâncias. Está tudo bem, você está mostrando todos os dentes. Está tudo mal, você acha que Deus não é com você. É assim que Ele quer ver você, subindo e descendo, um dia cheio de fé, um dia querendo sumir. Ele não quer você alicerçado no plano de Deus. Quando você crê no plano de Deus, quem tenta te prejudicar nem sabe que está te ajudando. Quando você crê no plano de Deus, você arrebenta. Quando você crê no plano, você começa a viver o sobrenatural. Você começa a ter experiências fortes. Agora entenda, quando você está dentro do plano de Deus, o diabo faz uma pressão muito grande para você não aguentar. E você precisa do Espírito de Deus. Você tem que ter Deus. Porque tem momentos que você passa que só Deus para te sustentar. Tem momentos que você passa que são dificílimos, mas Deus te sustenta. Deus fala com você coisas que Ele não fala com ninguém, é direto com você. Ele te capacita e você consegue vencer coisas sem você ter nenhuma condição, mas você vence por causa dele, para que o plano seja realizado. Eu peço que o Espírito de Deus faça você entender a grandeza do plano, porque esse plano não tem limites. Esse plano vai te abençoar aqui nessa terra, e quando você partir dessa terra, esse plano vai continuar, porque ele se estende para a eternidade. É plano de Deus te salvar também. Uma vez um homem chamado Amã, ele tinha certeza que ele ia acabar com os judeus. Você conhece a história? Ele fez de tudo para poder destruir os judeus. Já tinha até um dia certo para aniquilar todos. E Deus usou uma mulher chamada Esther. Um dia eu vou falar dessa passagem com mais detalhes para você. E ele pensava que ia acabar com Mordecai, ele pensava que ia acabar com os judeus, mas ele não entendia que aquele povo fazia parte do plano de Deus. E no dia que ele fez de tudo para acabar, foi no dia que Deus deu o livramento e deu a vitória. Eu creio nos planos de Deus. Quando você vive os planos de Deus e alguma coisa não acontece como você esperava, por exemplo, você vai sair, você se atrasa, você perde o horário, você perde um ônibus, você perde alguma coisa, você fica tranquilo, porque você sabe que você está dentro do plano. Deus pode estar te livrando de um assalto, de uma tragédia, de alguma coisa, até de um acidente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De eu demorar, eu fui ver uma igreja, fazer uma reunião na igreja, e na hora de ir embora, minha esposa falou: só um minutinho, amor, vou no banheiro. E atrasou alguns minutinhos para ela ir no banheiro. E depois que eu saí, eu vi um acidente na minha frente. Minutos antes de eu passar, o acidente aconteceu. Era Deus me livrando. Porque quando você crê nos planos de Deus, você deixa Ele cuidar de você. Você não reclama. Hoje eu estava vendo as histórias das pessoas que não morreram quando as 2 torres de Manhattan caíram. Uma disse que comprou um sapato novo e deu bolha e não deu para chegar no horário. A outra, o filho, o outro pegou engarrafamento, outro, mas era Deus livrando, porque ainda tinha um plano. Quando você crê no plano, Deus fala com você
Tem dias que Deus te prepara, tem madrugadas que Deus te acorda do nada, não é vontade de ir no banheiro, não é nada, é só para você orar. Ele te avisando: ore, me busque, esteja revestido. Quando você está dentro do plano de Deus, ninguém te engana, pode fazer as coisas mais escondidas, Deus traz tudo à tona para você. Quando você crê no plano de Deus, você está protegido nos lugares mais perigosos. É mais fácil quem quer te matar morrer do que tocar em você. Quando você crê no plano, você começa a experimentar coisas que você nunca imaginou. Às vezes na sua cabeça não consegue fechar, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Depois você lê Isaías 55, do 8 ao 11, você vai ver que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Ele não pensa como nós pensamos. Eu não sei se você já tentou alguma vez montar um quebra-cabeça já. Uma vez eu comprei um quebra-cabeça, não sei de quantas mil peças. Foi horrível. Foi horrível, porque eu queria montar logo, eu não consegui montar no mesmo dia. E eu pegava uma peça e falava: acho que está errado, essa peça não é daqui. Mas daqui a pouco foi se encaixando, se encaixando, se encaixando. E eu vi que aquela peça era dali. Na hora eu não entendia. Deus vai dando peças e vai encaixando. Ele não fala tudo de uma vez, o que ele vai fazer. Mas a sua parte é confiar num Deus que merece crédito. Mas o plano dele não vai ser frustrado na sua vida. E não é pequeno, diga: é grande. Fique em pé, diga: eu creio no plano de Deus. Não importa o que você está passando, o plano de Deus é maior e no final vai dar certo para você. Não importa o que você perdeu, diga: Deus tem coisa melhor para mim. Diga: não importa a porta que fechou, Deus tem uma melhor para abrir. Quando você crê no plano, o que faz as pessoas chorarem, entrar em desespero, você tem paz. Olha para mim, por favor. O plano, não se esqueça do plano, é maior do que o seu. Você veio buscar algo aqui, mas Deus tem algo maior para te dar. Você quer a solução de um probleminha, Deus quer, escute por favor, Deus tem algo muito maior. Quando você começa a colocar sua cabeça nessa palavra aqui, sua cabeça, é só isso que Deus quer, ó, sua cabeça aqui. E você começa a crer nos planos. Você começa a viver como os heróis da fé viveram. Sabe por que eles arrebentaram? Porque eles creram em quê? No plano de Deus, na promessa de Deus, na palavra de Deus. Você pode nem acreditar em mim, mas se você apoiar sua fé aqui, ó, você vai arrebentar. E quem pensa que você está mal porque você perdeu tudo, nem imagina o que Deus tem de grande para te dar. A glória da segunda cara vai ser maior do que a primeira. Não tem idade. Você pode não ter estudos, você pode não ter aparência, você pode não ter nada, mas se você crer no plano de Deus, você vai arrebentar.